Diferente e surpreendente. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai. Só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o alto posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o alto posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o alto posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras, além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Você sabe qual é o nome da rádio que está na ponta da língua do ouvinte em Guararema? Mega FM 87.9. Diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Damos início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na Rádio Mega FM. É sempre uma satisfação estar dando início a mais um programa. Como de costume, agradecemos não somente eu, mas toda a equipe aqui da Mega pelo prestígio que recebemos em todos os nossos programas, na rua, nas redes sociais. É sempre muito gratificante estar realizando esse trabalho aqui. E antes da gente dar início à entrevista de hoje, tem uma brincadeira que, para quem nos acompanha pelas redes sociais já viu, é uma brincadeira que eu estou fazendo em parceria com meu amigo Fúvio, que recentemente abriu uma sorveteria aqui na rua da Mega mesmo, Mono Sorveteria. Como é que vai ser essa brincadeira? Bom, todo mundo que está assistindo o programa hoje vai ter a chance de ganhar 200 gramas de sorvete de massa. Então, 200 gramas de sorvete de massa na faixa. Posso assegurar que é um sorvete de excelente qualidade, como eu mesmo já provei. Para você ganhar 200 gramas, o que você vai ter que fazer? Bom, primeiramente, você vai ter que curtir no Facebook a página da Mono Sorveteria. Depois, você vai ter que seguir a Mono Sorveteria no Instagram. Você vai ter que escrever aqui no comentário do programa, no Facebook da rádio, hashtag eu quero sorvete. E no final do programa eu vou falar qual que vai ser a palavra-chave. O que vai ser essa palavra-chave? Eu vou falar alguma palavra-chave e terminou o programa, começa a corrida. A primeira pessoa que tiver feito tudo isso, ou seja, curtido a página no Face, seguido no Instagram e escrito hashtag eu quero sorvete no Facebook da Mega FM, e chegar no Fúvio, a primeira pessoa vai ganhar 200 gramas de sorvete se falar a palavra-chave correta. Então, curtir no Face, seguir no Instagram, Mono Sorveteria. Depois, ouvir a palavra-chave. A primeira pessoa que chegar na Mono Sorveteria, aqui na Avenida Ademar de Barros, ganha 200 gramas de sorvete de massa. Beleza? Então, fiquem ligados no programa que no final vai rolar a palavra-chave. Pedro, como sabe que eu sou esquecido, me lembra se eu esquecer da palavra-chave, por favor. E Pedro, não é para começar agora, você é concorrente desleal, é aqui do lado da rádio. Não deixe para os nossos ouvintes dessa vez, beleza? Então, gente, hoje a gente trouxe aqui para ser o nosso entrevistado Ednilson Cordeiro de Araújo. Ele é enfermeiro aqui trabalha para a Prefeitura de Guararema, trabalha já há 7 anos na Prefeitura de Guararema. Anteriormente, ele trabalhou no Hospital Israelita Albert Einstein durante 8 anos. Posteriormente, ele pediu demissão para assumir a supervisão de enfermagem no Hospital e Maternidade Sacré-Cœur do grupo Notre Dame. Tudo isso em São Paulo. Ed, como é carinhosamente chamado, bem-vindo ao Espertos como Serpentes, tudo bem? Tudo ótimo, José. Muito obrigado pela atenção aí, ter recebido. Boa tarde aos ouvintes, a todos aí. Beleza, então. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui. Você pode explicar um pouco melhor para a população
o serviço que a clínica Una presta, porque você, juntamente com a sua esposa, vocês estão à frente da clínica Una, mas para chegar a esse ponto de você ter a sua própria clínica, atuar profissionalmente, a gente quer saber um pouco mais da sua história, assim, de onde você veio, suas origens, como é que foi a sua educação. Conta um pouco mais pra gente do seu passado. É um pouco engraçado falar um pouco disso, assim, eu venho de família, sou nascido em São Paulo, morei lá até os 17 anos de idade em São Paulo, venho de origem Desculpa, simples. qual região? Zona Norte de São Paulo, Beleza. para ser mais exato. Freguesia do Ó. Elisa Maria. Aham. Venho de origem humilde, mãe empregada doméstica. Sim. Perdi meu pai, tinha 17 anos de idade, e aí começou a minha trajetória. Nunca abandonei os estudos, sempre estudei bastante, assim. Você fala que sou meio nerd. E começou a vida, tudo. Tava meio perdido aos 17 anos de idade, com o falecimento do meu pai. O que é natural para qualquer pessoa, né? Sim. Aí tava meio perdido, encontrei um amigo que era técnico de enfermagem. Esse meu amigo me explicou um pouco mais sobre a profissão. Eu tive uma desilusão porque eu prestei... Antigamente tinha aquelas coisas de segundo grau técnico pelo Senai. Você tentava entrar no Senai aos 14 anos de idade. Não consegui passar na prova, era extremamente difícil. Concorrido também, né? Extremamente concorrido. Eu não sei como é que tá agora, mas na época eles davam muita preferência para quem já era filho de quem trabalhava em indústria. Sim. Essas coisas. Aí não consegui, meio perdido mesmo, não sabia o que fazer da vida. Fui lá, perdi meu pai, fiquei completamente perdido. Fui e fiz o curso de técnico de enfermagem. Iniciei na enfermagem aos 18 anos de idade. Hoje eu tenho 39 anos. Na hora que eu terminei o técnico, comecei a trabalhar como técnico de enfermagem, eu achei que aquilo ali não era o suficiente. Aí eu dei continuidade na carreira. Terminei o técnico, arrumei emprego, no mesmo 2 meses trabalhando, uns 3 meses mais ou menos, já iniciei a faculdade. Sim. Na época que eu cursei a faculdade, o curso ele era um curso de 4 anos. Hoje em enfermagem é um curso de 5 anos. Desculpa, onde você cursou? Universidade de Bandeirantes, ali na Vila Maria. Ali. Numa época que não tinha FIES, ProUni, nada? Não tinha nada. Para poder conseguir fazer a faculdade, sempre trabalhando em 2, 3 empregos, porque não é um curso muito barato. Sim. Pelo menos para minha realidade na época não era. E fui lá, fiz a faculdade, terminei a faculdade. Nesse período, teve a oportunidade de eu entrar no Einstein. Fiquei no Hospital Israelita Albert Einstein durante 7 anos. Isso a gente tá falando o quê? Década de 80 para década de 90? Não, meu pai morreu em 1997, década de 98, 99, 2000, entendi. Mais ou menos. Aí entrei no Hospital Israelita Albert Einstein. A primeira unidade que eu trabalhei foi na unidade Alphaville, que era uma unidade do Einstein, mas é uma unidade avançada que eles falavam. Era um pronto atendimento com unidade diagnóstica, salas de vacinas e consultórios médicos, não no próprio hospital. Depois disso, eles abriram uma nova unidade ali no Ibirapuera, que era até antigo, onde era a casa de brinquedos Estrela. Você é mais jovem, você não vai lembrar. Não lembro. A casa era fantástica, era sonho de consumo de toda criança. Coisa de filme. Era coisa de filme, cara. Aí o hospital pegou essa casa e transformou numa outra unidade avançada. Fui convidado para ir para lá. Área de atuação, sempre pronto-socorro ou terapia intensiva, UTI. Aí comecei a trabalhar lá, tudo. Depois fiquei um período na unidade Morumbi. Aí com um cargo um pouco mais elevado, porque dentro da enfermagem, ela tem divisões de cargos também. Sim, existe uma hierarquia interna. Existe. Normalmente quando você entra no hospital, você entra como enfermeiro júnior ou trainee, dependendo da instituição. Aí depois você vem para pleno, e depois sênior, e por aí vai indo. Uma pessoa que vem da área do direito, é a mesma coisa no escritório. Tem tem o estagiário, né? Daí tem o advogado, você se torna associado, pleno, sênior. E é bem interessante, só retomar um pouco do que você falou, porque nesse breve relato a gente percebe já uma série de riquezas e como é interessante, como que as pessoas que vêm aqui acabam refletindo várias das ideias e conceitos que a gente trabalha. Então, primeiro de tudo, né, você falou que sempre estudou muito.
Justamente porque você não tinha, digamos assim, condições financeiras e você vê, bom, eu tenho que contar comigo e tenho que desenvolver a minha inteligência, né? Então isso é bem interessante num contexto em que muitas pessoas às vezes reclamam, eu não tenho dinheiro, então eu não consigo estudar. Na verdade, é justamente o raciocínio contrário, né? Assim, no meu modo de pensar, assim, não sei se todos conhecem, eu venho lá do Jardim Elisa Maria, um lugar extremamente, muito próximo ali de onde eu morava, ali Brasilândia. Aham. Índice de criminalidade extremamente alto, Sim. muito alto, assim, pra minha vida, eu não queria aquilo pra mim. Sim. Então, o único recurso que eu tinha era o estudo, Estudo. estudo e o trabalho. Então, foi nisso que eu foquei a minha vida, sempre lá, estudei muito, assim, e não me arrependo, faria tudo de novo. Voltando ao raciocínio da época que estava no Einstein, estava meio cansado, porque eu conheci Guararema há uns 12 anos atrás, Uhum. eu não tenho familiar nenhum aqui, nada, conheci Guararema passeando de moto. Uhum. Entrei na cidade, eu gostei, me apaixonei. Falei, era um lugar bacana. Aconteceu um fato em São Paulo que foi a gota d'água. Entraram no apartamento onde a gente morava, Onde que era o apartamento? no Jardim São Paulo. Aí já tava a situação financeira um pouco melhor, já tava ali no Jardim São Paulo. Pra quem não conhece, só fala assim mais ou menos, dá uma referência do Jardim São Paulo, o que que é lá? Qual região? Perto da onde? Zona Norte também, perto ali de Santana. Tá. Tá? Tem estação de metrô? Tem o metrô Jardim São Paulo, é um bairro bem bacana, é um bairro residencial, tudo. Bem diferente de onde eu morava, Sim. bem diferente. Aí entraram no apartamento, roubaram e foi a gota d'água. A gente mudou de apartamento. Eu e minha esposa, nós fomos para um apartamento na Voluntários da Pátria. Uhum. Aí ficamos morando um tempo lá, tal, não sei o quê. E falamos, não dá mais para São Paulo. Vamos procurar alguma cidade perto. Só que a nossa vida era toda em São Paulo, então qual foi a estratégia que utilizamos? Pegamos São Paulo e imaginamos assim, cidades no máximo até 100 quilômetros de São Paulo, que é um raio, porque a gente dependia do trabalho de São Paulo. Sim. Aí, passando por Guararema, gostamos da cidade espetacular, é uma cidade de escolha mesmo. Mudamos pra cá e eu ficava nessa vida de indo e voltando todos os dias. Minha esposa também trabalhava em São Paulo até o ano passado. Uhum. Vários anos nessa toada, então. Pra ela era relativamente mais tranquilo, mas também não é muito tranquilo. Porque ela fazia alguns plantões só em São Paulo. Tá. Então não tinha essa frequência de todos os dias pra lá. Que você tinha, no caso. Que eu tinha essa frequência. A diferença dela é que assim, eu ia fazia 8 horas de trabalho. Quando ela ia, ela fazia 36, 24 horas direto de trabalho. Então, Sim. a única coisa que melhorava era a questão do trânsito. Aí mudamos pra cá, ficou indo nessa vida maluca aí. Aí como entrou na prefeitura de Guararema, antes ali no calçadão tinha a padaria do Meirelles. Sim. Fomos tomar um café da manhã Todo lá. mundo lembra. Tinha a padaria do Meirelles. E numa bela manhã de sol. Num domingo, tinha um cartazinho escrito concurso em Guararema, uma vaga para enfermeiro. Uma vaga. Uma vaga. Eu brinquei com a minha esposa e falei até assim, vou fazer esse concurso. No momento ela foi lá, riu e falou assim, mas não tem nada a ver com sua área de atuação, porque eu sempre fui focado em emergência, urgência ou terapia intensiva, que é UTI. Então sempre atuei nessa área, sempre. Aí fui, prestei o concurso, passou, entrou, chamaram. Aí veio a questão, né? Eu abro mão do meu salário de São Paulo e mudo pra cá de vez, Sim. o que é que eu faço da vida? A questão salarial é bem diferente, tá? Do que eu tinha lá, do que a prefeitura faz de remuneração. Mas como eu já tinha conseguido conquistar algumas coisas, casa própria, não tinha nada, chegamos num consenso que valia a pena ir lá e abrir mão e viver um pouco. Foi quando eu assumi o concurso e vim pra cá. E como é que foi essa transição? Porque você já conhece... Bom, você estava em Guararema, mas como é que foi daí você tá, digamos assim, diariamente em Guararema? Foi um baque? Foi tranquilo, de boa? Cara, pra mim foi a melhor escolha. Pra mim foi a melhor escolha, porque em São Paulo, o que acontece? Tudo é muito trânsito, então a gente estava muito restrito. Por exemplo, para mim sair de casa e ir até a Vila Madalena, por exemplo, eu gastava 1h30. Sim. Por causa de questões de trânsito. Então a gente ficou muito bairrista.
Nós íamos na churrascaria próximo de casa, tomar um café na padaria, curtição à noite, tudo próximo Tudo de próximo. casa que dava pra você ir a pé. Então a gente tava muito bairrista já, morando nessa época aí na Voluntários. Então senti muito aqui, gostei Sim. demais daqui e a gente mudou pra cá. Uhum. Aí, nem você foi lá e comentou da UNA, né? Como que a UNA nasceu? Como que a gente pensou? Eu sou um dos sócios, eu tenho 33%, minha esposa 33% e o Christian Paglia, que é dentista, 33%. Meu amigo pessoal, nós estávamos um dia conversando na casa dele, E vocês se conheceram como, assim? pela prefeitura. Da prefeitura. Na época, o Christian, ele era, eu acho que, diretor da parte, coordenador da odontologia, alguma coisa assim. Sim. Diretor ou coordenador da área de odonto da prefeitura. Nós pegamos amizade, essa amizade já vem já há bastante tempo. E um dia, na casa dele, começamos a pensar, pô, o que a gente pode fazer de diferente para Guararema? O que é que nós podemos mudar, tal, não sei o quê. E as ideias começaram. A UNA, ela vem assim de pelo menos uns 5 anos aí de papo. Uhum. Mudou bastante nesse período aí qual que seria a cara da empresa, tudo. E a gente chegou e decidiu nesse formato. Inauguramos a UNA em novembro do ano passado. Dia 5 de novembro foi a inauguração da UNA. Uhum. E eu acho que a UNA tem bastante coisa, assim, pensa, a filosofia dela é muito bacana em contribuir realmente com o município. A estrutura empresarial da empresa, ela é o que? É sempre agregar. Lá é um lugar bem democrático, tem bastante coisas bem diferentes. E eu como uma pessoa que já recorreu aos serviços, né, eu tinha um cisto sebáceo, foi retirado, gostei muito, assim, desde o momento que eu entrei, o atendimento, o pós-atendimento também, fui muito bem recebido e gostei bastante, fiquei bem impressionado também pela estrutura física do local, ficou bem bacana, assim. Ficou, ao total nós temos 7 consultórios, fora espaço para o café, fora recepção, fora algumas coisas que tem internas, como se fosse uma central de material, porque a estrutura que nós fizemos lá da empresa foi pegando o know-how que eu tinha de hospitalar, a minha esposa também, o know-how dela hospitalar, o Christian com a parte dele de know-how da parte da odonto. Sim. Então assim, reformamos o prédio, fizemos tudo com essa questão mesmo de processo de adaptação. O cliente que vai hoje lá, ele tem um espaço bem bacana, algumas coisas reservadas, e a proposta tá sempre atualizando, mudando algumas coisas. Questão estrutural também, mas assim, agregando sempre serviços. A gente está numa cidade de 29 mil habitantes. Então, algumas pessoas, alguns clientes ligam lá pensando que a gente consegue pegar todas as especialidades médicas, por exemplo. Sim. Pelo fato da gente ter uma cidadezinha de 29 mil habitantes, a gente não tem todos esses profissionais aqui, todas as especialidades médicas aqui. Mas as principais nós temos lá, que seria ginecologia, pediatria, clínica médica, cardiologia, otorrinolaringologia. A gente tem bastante especialidades médicas. Eu na UNA trabalho com estética avançada. As pessoas podem estar perguntando, nossa, o cara era de UTI e pronto-socorro só... Já adiantou minha pergunta, então vamos lá. Pô, mas você era de outra área, o que tá acontecendo? Eu tava cansado de lidar com morte, cara. Isso é uma coisa que a gente vai abordar no segundo bloco, mas... Eu tava cansado de lidar com morte. Entendi. Tava a fim de trabalhar mais a questão de bem-estar, de tudo isso. A morte, ela cansa um pouco. Isso aconteceu também com a minha esposa. Ela sempre trabalhou em UTI também e resolveu fazer dermatologia e hoje atua mais na área ambulatorial, consultórios. Isso é mais leve pra você, um dia a dia mais leve, sem dúvida. Ele é mais tranquilo, a morte, ela cansa um pouco. Você ir lá e chegar para um familiar e falar que a família dele morreu, que o pai morreu, alguma coisa assim, ela dá uma pesada. Sim. E 21 anos dessa área aí dá uma cansada. Cara. Diariamente, né? Você Todos os dias. Com isso.
A sensação situação. de vida e morte, né? Porque assim, sempre foram extremos, né? Pronto-socorro, o cara chega, ou a realidade de São Paulo, tá? Sim. Baleado, esfaqueado, trauma gravíssimo, um infarto, tudo isso. UTI, acho que não exerce muito comentários, mas assim... É autoexplicativo. É o último passo, então é assim, aquela briga constante, tudo, então a questão morte, não é que ela se torna normal, mas assim, ela se torna muito frequente nesses dois setores. A gente vai explorar um pouco melhor isso, porque tem muitas reflexões interessantes para tirar dessa sua vivência de UTI e pronto-socorro, mas a gente vai fazer isso após o nosso intervalo, não saiam daí. Fale com a Mega. Ligue 4693-1292. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega FM, diferente e surpreendente. A Múltipla Guararema oferece aos seus alunos ensino especializado em diversas áreas, tais como informática, idiomas, beleza, saúde, administração gerencial, recursos humanos e logística. Não perca a oportunidade de melhorar ainda mais o seu currículo. Conheça todos os nossos cursos e faça já a sua matrícula. Acesse www.multiplaguararema.com ou entre em contato através do telefone 11 4695 3838. Então, estamos de volta, a gente está até basicamente continuar a entrevista aqui no intervalo, né? A gente vai trazer agora um pouco do que a gente falou do intervalo pro programa, né? Então, eu até estava brincando com o Ed, pelo menos, não sei tanto essa geração, mas eu lembro a minha geração, quando eu estava estudando pro vestibular, era uma geração que, por exemplo, se é no cursinho, existiam turmas específicas para quem queria passar em medicina. E dentro de quem queria passar em medicina, às vezes tinha enfermagem, etc, né? E eu até brinco, foi aquela geração educada assistindo Dr. House, né? Então você vai ser o médico, tem um raio-x no seu olho, você vai olhar o paciente, a prescrição tá lá, já era, né? E o dia a dia é tão glamouroso quanto acaba sendo retratado em muitas dessas séries, tipo Grey's Anatomy, ER, Dr. House. Fala um pouco aí pra gente, Ed, sobre isso. Boa pergunta, José. Não é nada glamouroso, é muito mais ralação do que glamour. Uhum. Como posso explicar? Até estava comentando com você no intervalo, vou dar um exemplo. Na época eu morava na Voluntários da Pátria, quase na frente do Hospital do Mandaqui. Ele era um hospital de referência de trauma da Zona Norte inteira. Sim. Praticamente. Eu ainda cheguei a pegar a época ainda que existia Carandiru, cara. Nossa. Caramba. Então a gente fiquei um tempinho lá como estagiário e chegou a pegar pacientes do Carandiru. Isso no início da década de 90, né? Isso daí em 98 ainda tinha coisa lá, foi em 90 e... Porque o massacre foi um pouco anterior, não foi? Foi em 94, eu acho, o massacre, mas ainda tinha alguns internos lá, entendi. até a desativação total. Voltando, questão do glamour, muito mais ralação do que glamour. Sim. É uma área que tem que estudar muito, 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 mas muito demais.
E essa questão da responsabilidade, eu acho que ela pesa um pouco. Uma prescrição errada, no caso do médico, uma prescrição errada, uma atitude errada, tanto você pode salvar quanto você pode ir lá e matar uma pessoa. Então, isso é muito tranquilo quando a gente pensa a nível ambulatorial, consultas, tudo. Agora, você imagina, se a gente pegar situações de catástrofe, por exemplo, não para de chegar a unidade de resgate no seu pronto-socorro e sua equipe está extremamente pequena. Então são algumas coisas que pesam um pouco. O glamour mesmo, que a TV mostra, é muito mais lúdico o glamour do que a realidade. A realidade ela é bem mais pesada. E como é que, digamos assim, esse impacto ele se torna ainda maior vivendo num país como o Brasil, que tem os índices de criminalidade, homicídio que a gente tem? Digamos assim, todo esse processo torna muito maior, né? Muito maior, muito maior. Pelo fato de a gente estar no Brasil, né, acontecem umas coisas. Depois, quando eu fui para a gestão, na parte de fazer gerenciamento hospitalar, essas coisas, você começa a ver algumas coisas que acontecem em serviço público em São Paulo. Por exemplo, às vezes você não tem a dipirona, que custa 14 centavos a ampola, sim, mas contrapartida você tem uma imunoglobulina que um paciente de 80 quilos vai gastar, sei lá, R$ 2.100 por aplicação. Sim. Trabalhando hoje no serviço público, eu consigo entender essas questões de ata, de às vezes o concorrente não conseguiu tudo. Mas o que acontece em São Paulo muito é que você tem às vezes excesso de uma coisa e falta o básico. Então é muito tranquilo. Tranquilo, na verdade, assim, ele é triste. A enfermagem, sim, processos de adaptações para isso, vocês não fazem ideia que a equipe de enfermagem faz para poder fazer dar certo, cara. Mas esse problema essa má alocação de recursos é um problema de gestão? É caso a caso, mas assim, você poderia me dizer assim, por que tem tanto de um certo produto, tem menos do outro? É um problema de gestão, corrupção, é má fé, o que é? Cara, eu acho que é um pouco de tudo. Um exemplo claro, um hospital regional de Osasco, que é um hospital que eu conheço, ele está em reforma há 15 anos. Nesses 15 anos já mudou a UTI de lá pelo menos umas 3 vezes. Sim. Não faz muito sentido você fazer tantas reformas nesses 15 anos e parece que nunca está pronto. Eu não consigo te falar se é gestão. Eu acho que um pouco de tudo. É uma esfera muito, muito mais alta, assim. Quem tá lá na ponta, quem acaba sofrendo é realmente a população, assim, que tá na ponta. E você tem algum tipo de caso paradigmático, algum relato, uma coisa que aconteceu alguma vez com você que você gostaria de compartilhar envolvendo essa atmosfera de pronto-socorro, de UTI? Deve ter várias histórias. Várias, né? Mas tem alguns casos meio trágicos. Eu não sei se isso vai despertar curiosidade ou espanto, entendeu? Acho que também uma história positiva também, porque, obviamente, se você tá ainda... Existem aspectos positivos de estar atuando nessa área, como você mesmo disse, né? Sim, sim. Eu posso contar um fato que eu estava passando no pronto-socorro, claro, em um hospital lá em São Paulo. Passando no pronto-socorro, eu vi um senhor de etnia japonesa e ele segurando dor no peito, assim, pronto-socorro lotado. Eu perguntei para ele, falei assim, o senhor está sentindo alguma coisa? Ele falou assim, um desconforto no peito, tá doendo um pouquinho. Eu falei, mas a gente sempre pergunta a classificação, né? De 0 a 10, tá doendo quanto? Ela fala assim, tá doendo uns 2. Eu acho que, sei lá, é percepção, o que aconteceu. No mesmo momento eu peguei e pedi para uma técnica minha de enfermagem rodar um eletrocardiograma e o paciente ele estava infartado, com supra de ST, 3 derivações. E ele deu 2. Ele deu 2. Nossa. A questão, essa eu acho que é a diferença, porque por causa da etnia dele mesmo, pelo fato dele ser japonês e tal, eu acho que isso porta mais dor, cara. Eu não sei. O cara classificou 2 e era um baita do infartaço. O cara tá de boa, né? Na hora que eu olhei, eu fiquei assustado. Sim. Aí ele foi pra UTI e tal, fez todo o processo. E depois a família voltou pra agradecer. Então eu acho que são essas coisas que vale a pena. A extensão do infarto dele era grande. A gente não tinha serviço de hemodinâmica no local, mas tinha um trombolítico e tal, que são algumas ações aí que dá para você reduzir
esse prejuízo. Foi feito tudo e depois a família voltou para agradecer. Esse é uma questão de sucesso. E a questão de insucesso, uma vez estava no pronto-socorro também, chegou uma menina de 9 anos de idade que tinha sido afogada. A gente sem tempo para saber quanto tempo ela estava afogada, assim, tempo de resposta. Ela chegou em parada cardiorrespiratória. Iniciamos RCP, tudo isso. Ela parou e voltou umas 12 vezes, cara. Sim. E ela foi a óbito. Não, e ela foi a óbito. O grande problema é se avisar para os pais, né? Você imagina você chegar para um pai e falar, olha, infelizmente não deu. Uma menina de 12 anos aí, 9 anos eu acho que tinha na época. Isso são algumas coisas que marcou. É importante então mostrar que é uma moeda, né? É um trabalho que tem duas faces, como qualquer outro trabalho. A diferença é que os dois lados são sempre muito profundos, tanto para o bem como para o mal, né? O impacto, assim, quando você consegue salvar a vida de uma pessoa, uma satisfação, acho que indescritível, só que ao mesmo tempo, quando você perde uma vida, é um negócio que te abala, né? Não, abala. Quem falar que não abala, eu acho que tá na profissão errada. Sim. Abala tudo. Se aí falar assim, é normal, não é normal, ela passa a ser cotidiano, sempre vai te abalar, de um jeito ou de outro sempre vai. Precisa ver como você administra isso, mas que vai abalar sempre. Eu acho que a partir do momento que não abala mais, não faz muito sentido você estar na profissão. Esse é o meu pensamento. Então, eu até estava comentando com você, né, não sei se essa dinâmica do Dr. House permanece, mas uma dinâmica, digamos, que está mais em voga é a do advogado, por causa do seriado Suits, né? Então o pessoal acha que você vai entrar na faculdade e vai comprar sua Maserati, né? E coisas assim. E que você não vai ter que fazer auditoria interna, ficar trancado numa sala, dialogar com um cliente corrupto, etc, etc. Então, assim, pelo que parece, existe um problema nessa época da vida, sei lá, dos 17 até os 20 anos, nesse processo de você definir a sua profissão, porque daí, 17, 18 anos, você está entrando na turbodécada, né? As decisões que você toma entre 20 e 30 anos vão acabar definindo boa parte da sua vida, né? Até usei aqui a palavra, eu uso muito no programa, essa ideia da vocação, né? Como que você enxerga, assim, uma pessoa que está cogitando trabalhar na área da enfermagem, medicina, o que ela deveria ter, que questões que ela deveria levar em consideração? O quanto que ela quer abdicar da vida dela. Essa é uma das coisas que ela tem que pensar. O quanto que ela quer abdicar da vida dela. Natal e Ano Novo, que eu passo com a minha esposa, 17 anos de casado aí, 2. Você passou com a sua esposa? Que eu passei com a minha esposa. Fora isso, se torna normal. Datas, festas, aniversários, essas coisas não vão te pertencer mais. Sim. Então precisa ver o quanto você quer se abdicar da sua vida. E a outra coisa, o tanto que você quer ralar de estudar. A medicina, a enfermagem, ela evolui tanto, todos os dias, coisas novas, tudo isso. Ela evolui tanto que assim, você tem que estar constantemente atualizado, não dá para parar no tempo. Qualquer curso, qualquer coisa que você vai fazer na área é extremamente caro, não é barato. É uma coisa cara. Então você começa a ver, às vezes as pessoas têm um pouco de ilusão achando que ganha milhões. Não se ganha milhões. Você não tem salário alto, nada disso. Isso eu acho que como acontece no direito, é glamour. Sim. A realidade ela é bem diferente, é muito mais ralação mesmo do que qualquer outra coisa. É uma profissão como uma outra qualquer. Vejo muita diferença. A diferença são os extremos. Se você vai para essa área de trauma, de emergência e urgência, é extremo. Sim. Ou salva ou perde, precisa ver como que você vai. Isso traz adrenalina, sim, traz. No meu caso, por exemplo, me deu uma cansada dessa adrenalina. Por isso que eu fui para a área da estética, por isso que imaginou nascer CA1 era uma coisa mais tranquila. Tudo. Então, assim, é um trabalho que tem um prazo de validade, no sentido de você aguentar realizá-lo. Cara, tem até estudo científico sobre isso. O pessoal tem alguns estudos que afirmam, tanto o médico quanto o enfermeiro intensivista, ele tem um prazo de validade de 15 anos. Entendi. Pô, vamos pensar, um jogador de futebol começa uma carreira com 20, termina aos 35. É um prazo de um jogador de futebol também. É mais ou menos isso. Interessante isso. Isso envolve também fisioterapia, tudo. Porque o ambiente ele é muito hostil.
Hostil, que não sei se é essa a palavra. Por exemplo, dentro de uma UTI, você entra lá dentro, se você puxar 24 ou 48 horas, você perde a noção. Você não sabe se tá sol ou se tá de dia ou se tá de noite. É aquele efeito do cassino, você tá lá dentro, mas você não sabe o que tá acontecendo Exatamente ao redor, né? isso aí. É luzinha, a bomba apitando pra tudo que é lado. Então você perde um pouco a noção de horário. Então, realmente o ambiente ele traz alguns males aí. Então, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu interpretei da sua história, você começou a... entrou na área da enfermagem por influência de um amigo, porque você estava precisando trabalhar na época. Daí você deu continuidade à sua carreira. O que te fez, na época, optar pela enfermagem? Isso é uma questão de necessidade, de fato, mas o que fez com que você continuasse nessa área e ainda esteja envolvido, ainda que indiretamente, na área da saúde? Então, é engraçado, porque assim, eu já tinha trabalhado em algumas áreas. Eu comecei minha vida profissional aos 9 anos de idade, trabalhando em barraca de feira. Uhum. Aí depois eu dei uma melhoradinha e virei pacoteiro de supermercado aos 12. Aí aos 14 eu arrumei um emprego, virei bancário, trabalhando como contínuo. E era uma coisa que não me trazia prazer, cara. Uhum. Fui promovido no banco, tudo, mas assim, não trazia prazer. Não fazia muito sentido pra isso. Aí conheci esse amigo falou da área de enfermagem, talvez um pouco de influência dele. Comecei como técnico, falei, não vou investir a grana total na faculdade, porque eu não sei se é isso. Fiz o técnico na época, falei, eu acho que é isso que eu quero. Aquela adrenalina, meu primeiro emprego foi em pronto-socorro, mesmo como técnico de enfermagem. Aquela adrenalina me dava prazer, assim, de olhar. Só que depois passou um tempo, essa adrenalina ela parou de dar esse prazer. Aí foi quando eu resolvi mudar de área. E é engraçado porque, assim, no decorrer da carreira como enfermeiro, cheguei a fazer até medicina tradicional chinesa, cara. Uhum. Pra ir lá e descobrir. Como que você esbarrou nisso? Como que eu esbarrei? Falei, não é possível, cara. Eu preciso achar alguma coisa. E medicina tradicional chinesa, ela é engraçada. Medicina tradicional chinesa é um curso que você faz de pós-graduação de 2 anos e meio. E dentro da medicina tradicional chinesa você tem a acupuntura. Uhum. Você imagina um cara que é de emergência e UTI e fala, não é possível que aquelas agulhinhas resolve alguma coisa. Terminei a pós-graduação e entendi o processo. Realmente resolve, realmente ajuda muito. E eu fui estudar só para poder entender o processo. É que negócio, tem uma coisa horrível, tem que ter uma alternativa. Tem, cara, tem que ter. Não é fácil, não. Entendi. E, o que você gostaria de deixar aqui como uma mensagem para os nossos ouvintes? Novamente, pensando num jovem hoje que está numa situação parecida com a que você estava na sua idade, está pensando em fazer enfermagem, medicina, quais são os conselhos que você daria para essa pessoa? Inicialmente é conseguir definir bem mesmo, assim, se é isso o que é. Vale a pena, não sou contra nem enfermagem, nem medicina. Não pense em glamour, não pense em dinheiro que vai ficar rico. A realidade é extremamente diferente. E uma sugestão que eu dou para os jovens aí é experimente. Converse com um profissional de área. Hoje em dia eu não vejo mais assim, mas lá em São Paulo antes tinha um negócio chamado colmeia. Você já ouviu falar disso? Colmeia? Só da beira eu ouvi falar. Esse colmeia era até ali na 9 de julho. Eles colocavam vários profissionais, tinham uns festivais de diversas áreas. Interessante. E você era estudante, você podia ir lá e conversar com um profissional. Tipo universidade de portas abertas que você vai. Exatamente. Aí você conhecia todas as áreas. Eu quero ir para a área de indústria. Dá para você fazer engenharia mecânica, engenharia não sei o que, engenharia disso, engenharia daquilo. Os caras te mostravam grade do curso, tudo isso, e você conversava com os profissionais da área. Isso seria uma coisa interessante. Se tiver oportunidade, eu acho que vale a pena correr atrás disso antes de tomar a decisão. Eu concordo contigo, José. Eu acho muito precoce ter que tomar as decisões da sua vida de 17 até os 20 anos de idade. Uhum. Eu acho um pouco precoce. Mas isso é a nossa situação. A gente precisa ir lá e correr atrás. Nem sempre é assertiva. E se identificou como errônea, por que não voltar atrás e pensar? Sim. Você pode deixar pra gente o endereço da UNA, telefone de contato, website, página no Insta, Face, fica à vontade. O telefone da UNA, o telefone
Fixo de lá é o 2626-0606. E o nosso celular que tem o WhatsApp lá é o 99910-7781. A gente tem página no Facebook, Instagram ainda não temos. A UNA ainda ela tá meio que nascendo assim, Sim. nessa questão de publicidade. E coloco a UNA à disposição de todos os ouvintes, se quiser ir lá conhecer, bater um papo com a gente. Temos diversos profissionais lá, psicólogos, Juliano Tedesco já passou aqui pelo programa também. Tem, ele faz parte do quadro da nossa equipe lá. Ao total, nós, se eu não me engano, acho que são 14 profissionais, todos de áreas diferentes, Sim. pra você ter uma ideia. Mas tudo voltado à saúde, que esse é o princípio do nascimento da UNA, tudo voltado para a saúde. Então, especialidade médica, tô pensando em fazer medicina, sei lá, quero fazer dermatologia. Uhum. Pode ir lá, que lá vai ter uma dermatologista lá, marca um horário. No caso da dermatologista, é minha esposa, tenho certeza que ela está à disposição. Outras especialidades médicas também, a parte da odonto, falo em nome do Christian, ele também tenho certeza que ele está à disposição para esclarecer. A parte da enfermagem, me coloco à disposição. O Juliano também, que é nosso amigo em comum. A área de psicologia, fora isso tem a Maria Cida Coutinho, que é uma outra psicóloga também lá, tem fono. Eu acho que, penso que para os ouvintes aí que tá pensando em decidir o que fazer, se for voltado para a área da saúde, é um bom caminho que dá para ir lá e fazer pesquisas e ver como que é o dia a dia. Todos os profissionais lá têm um tempo maior de formado. O mais o mais recente é o Juliano, mas ele é um rapaz extremamente estudioso, assim, mais recente. O Juliano acho que tá com uns 4, 5 anos de formado, por aí. Sim. Alguma coisa assim. Esse é o mais recente. Depois disso, a galera tudo acima de 10 anos. Né? Então, ele é o mais recente. Então, tem bastante vivência na área e dá para fazer, sim. Pode utilizar lá a UNA como meio de pesquisa, conhecer o espaço. Você falou sobre o espaço, pode ir lá conhecer o espaço também. É um espaço bem, bem agradável. Qual que é o endereço mesmo? Rua 23 de Maio, número 398, ao lado da Academia do Xing. Isso aí. Gente, agradeço muito pela atenção de vocês. Pedro, fica tranquilo, não esqueci da palavra-chave, tá? Então, palavra-chave chegou na sorveteria, na Mono Sorveteria, falar com o Fúvio, é Magister da Páscoa. Palavra-chave, Magister da Páscoa. Então, como diria o Gugu Liberato, valendo, gente. Tenham uma excelente final de semana, excelente Páscoa, fiquem com Deus e quero ver quem vai ganhar o sorvete de graça. Até mais.